a mensagem que o pastor já tem feito. Nós estamos, acho que no quarto, ela. Recompensa da... E hoje o Senhor incumbiu de falar sobre honra nas finanças. E quando o pastor falou comigo durante a semana, que o Senhor tinha colocado no coração dele para eu estar aqui junto na igreja ministrando essa palavra, veio de muito encontro o que eu vivo em minha vida. Eu sempre gosto, quando eu vou ministrar alguma coisa, tentar ver se aquilo que eu vou falar vem de encontro o que eu vivo, porque senão é mentira. Eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. E como eu falo, a gente tem sempre testemunhos oculares. E aqui eu tenho as maiores testemunhas. A minha mãe, que me criou, e a minha esposa, que está comigo já há 15 anos. E o Senhor colocou no meu coração 3 histórias bíblicas, para a gente poder estar entendendo sobre a recompensa da honra. Uma delas é uma história famosa, que eu acho que muitos conhecem, que está em 2 Reis, no capítulo 4. E eu queria que você abrisse a sua palavra aí agora, para a gente poder estar vendo o que o Senhor faz com aquele que entende o princípio da honra. Eu sempre digo que dinheiro, quando fala em finanças, dinheiro, recursos, eu acho que é algo muito espiritual. Hoje eu estava à tarde com os meninos, aniversário da Simone. A gente estava no clube aqui, Via Parque. E praticamente à tarde foi o esboço da mensagem. E a gente falou a tarde inteira sobre isso. Sobre ser fiel ao Senhor e ter o coração e o ouvido sensível à voz do Pai. E o texto diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestada vasilhas, e todos os teus vizinhos vasilhas, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teu filho, e deite o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, ele, fechou a porta sobre os seus filhos, e ele se chegava às vasilhas, ele enchia. Cheias vasilhas, disse ela e os filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, o azeite parou. Então fez saber aos homens o que Deus tinha, o que ele disse: vai, vende o azeite e paga toda a tua dívida de teus filhos, e vivei do resto. Todo mundo conhece essa história? Essa história começa assim, ela enchendo só o azeite. Como é que começa a história? Porque eu não li o texto, eu não enfatizei. O que ela faz antes? Ela pega a porção. Vocês lembram da história? E ela honra o profeta. A história é assim: ela serve o profeta. Isso aqui eu estou falando só da recompensa da honra, porque a história, para quem não conhece, esse profeta, ele vai à casa dessa mulher. E aí, o que acontece? E ela só tinha uma porção de farinha e uma porção de azeite. Aquela mulher, naquele momento, ela poderia fazer o quê? Ela poderia simplesmente escolher não honrar o profeta. Você imagina você, pai, você, mãe, com a única porção na sua casa de alimento, sua última refeição. E de repente, chega um profeta, um homem de Deus, e fala, entre aspas, tenho fome. E você pensa, poxa, essa aqui é a minha única comida. E essa mulher resolve fazer o quê? Ela resolve pegar a porção que ela tinha e honrar esse homem. E logo depois eu li o texto que eu acabei de ler agora, fala sobre a honra dela ter honrado esse profeta. E o que eu queria dizer para vocês, em primeira partida, para vocês poderem anotar e entender como é fácil você viver a recompensa da honra. A primeira coisa que você tem que aprender com o Senhor é ouvir. Fala comigo, ouvir. De novo, ouvir.
Você precisa ouvir. Eu fiz uma oração no início da minha conversão que foi o seguinte: Senhor, me dê um ouvido sensível. Eu não pedi nada, eu só pedi um ouvido sensível. Porque se você consegue escutar a voz de Deus, você consegue fazer o quê? Entender os passos que Ele está te dando. E automaticamente você entendendo os passos, você consegue obedecer. Quem já brincou aqui, alguém já fez uma dinâmica de você botar uma faixa no olho e alguém fala, dá 5 passos para frente. Aí você dá 5 passos para frente. Para, aí você para. Agora dá 2 passos para sua vira, aí você vira. 2 passos para a esquerda, aí você 2 passos para a esquerda. Mais 1 passo para frente, passo para frente. Vira agora à direita, 3 passos. Achou a Bíblia, achou a palavra. Quando você escolhe ouvir e obedece, você tem o quê? A recompensa. Então o princípio da recompensa é fácil. Ouve e obedece. Agora é fácil ouvir e obedecer? Não é fácil. Eu estava falando hoje à tarde sobre essa questão de dízimos e ofertas e obedecer. E o mais difícil para quem não escuta a voz e quem não conhece o Pai é falar assim, caraca, eu recebo hoje R$1.000. E o princípio básico que eu entendi da minha oferta, da minha semente, eu vou dar os 10%. Que é a Bíblia, não tem discussão. A Bíblia fala sobre isso e a Bíblia não é discutida. Ela fala e você obedece. Você pode querer obedecer ou não. Mas, para quem obedece, eu vou dar os 10%. Pronto. Devolvi de Deus aquilo que era dele, ainda fico com 90%. Mas quem não escuta a voz do Pai e não obedece, ele nunca vai conseguir ter a recompensa. E aí você pergunta, que aí o diabo sopra, não, se você fizer isso, isso e isso, vai faltar isso, isso e isso. E aí você entra numa lacuna, numa cadeia que não tem fim, e você fica aprisionado na sua mente, nas suas finanças e na sua vida. Agora eu vou entrar para vocês uma primeira história minha, tá? Que aí eu gosto de contar com a prática. Posso contar as histórias dessa semana que eu já vivi, e eu posso contar histórias passadas. Mas eu quero contar a minha primeira experiência, porque aí eu gosto de mexer com a molecada. Porque quando Deus me chamou lá atrás, eu era moleque, menininho, 16 anos. E eu lembro que com 16 anos, o meu pai não morava em casa. E aí eu comecei a trabalhar de carteira assinada na loja do pai do Diogo. E eu me lembro que no primeiro mês que eu me converti, meu pai voltou para casa. Ele voltou para minha mãe. Mas ele voltou meio com depressão, sem salário. Então eu era um dos caras que ajudava minha mãe a sustentar a casa, já que meu pai não tinha renda. E eu lembro que teve um período que eles estavam muito apertados financeiramente. E eu trabalhei o ano inteiro, depois de um ano você tem férias. Normal, tem as férias. Como na loja eu trabalhava de vendedor e eu ganhava comissão, tirar férias para mim não era tão bom. Porque se eu tirasse férias, quando eu voltava de férias, eu só tinha dinheiro se eu vendesse. Então a gente já voltava duro. Então numa dessas eu resolvi vender as minhas férias. Eu recebi o dinheiro das minhas férias e continuei trabalhando. E eu tirei acho que 2 semanas, foi em julho, para fazer viagem missionária. Então eu trabalhei 2 semanas, levantei aquele recurso que eu vendi. A gente trabalhava lá, a gente ganhava por semana. Então eu vendia a semana inteira, a gente ganhava 5% da nossa venda que eu vendia. Então eu trabalhei 2 semanas e as outras 2 semanas eu ia para o projeto missionário, como eu já contei para vocês, que toda vez em julho e janeiro eu ia para o projeto missionário. E eu fiz assim. E eu lembro que na minha igreja antiga, eu não era de uma igreja avivada, do fogo, uma igreja tradicional mesmo. E aí eu cheguei nesse dia, estava tendo um culto sobre finanças. E o cara era do Xandaias. Sabe o que é esse cara do Xandaias? Do mistério, do fogo. Do fogo, numa igreja tradicional. E eu lembro que eu fui naquele culto, normal, recebi o dinheiro das férias. Na época, meu salário do comércio era R$324. Então, eu tinha que separar 32 e alguma coisinha para o dízimo. Me sobravam 280 e poucos reais. Eu peguei aquele dia, R$200, botei no meu bolso. Por que R$200 para um menino de 16 anos... Estou com 32, olha quanto tempo tem atrás. Era muita grana.
E meu pai e minha mãe não eram convertidos. Naquela época, minha mãe estava devendo a luz e alguma outra coisa de casa que eu não lembro, que eu tinha que dar o meu dinheiro para poder ajudar ela. Essa foi uma das experiências que marcou minha vida. Eu conto ela, não sei se eu já falei aqui, mas marcou minha vida isso. E mudou minha história para sempre. E eu peguei, levei para a igreja. Acho que eu contei para o Denilson, se eu não me engano. Ou para o pastor Vitor, para o pastor Cadu. Levei os R$200 no bolso. Humildezinho, né? Moleque, 16 anos, fui para a igreja. Sentei na igreja. Já estava tentando buscar Deus, já indo para os montes escondidos. Que a gente tinha que ir para um monte escondido, porque não podia, essas coisas. Sentei no banco, tua pregação começa para cá, começa para cá, começa para cá. E o cara, ei, psiu, você, apontou. Aí quando faz isso, na igreja tradicional, isso já é coisa de neopentecostal. Quando falou você, o negócio olha para um lado, o negócio olha para o outro, e ele fala, você, apontou na minha direção, eu falei, pronto. Mas ele não falou comigo, ele só apontou na minha direção, você. Aí meu coração já deu aquela disparada, eu falei, agora... Mas eu senti lá dentro de mim que era para mim aquele troço. Aí ele falou, vira para o irmão que está do seu lado. Aí todo mundo virou. Diga para o seu irmão, aquilo que está no seu bolso não vai resolver os seus problemas. Aí o pessoal, aquilo que está no seu bolso não vai resolver os seus problemas. E eu, no meu bolso tinha R$200. Meu dízimo era 32, era a luz da minha mãe, acho que o gás, era um monte de conta que tinha que pagar. E eu falei, meu Deus do céu. E aí na hora já me deu uma tremedeira, rapaz. Que eu não orava em línguas ainda, nos botava para fora essas coisas. Comecei a tremer todo, treme daqui, a Alessi de mão dada comigo, apertando, suando frio. Pega, tá no seu bolso agora, bota no envelope. Confia que Deus vai fazer um mistério acontecer. E eu, com muito medo, aquele desespero, pô. Aí eu falei, eu não vou dar tudo. Eu não vou dar tudo. Peguei aquele dinheiro correndo, separei R$2,50, botei no envelope, anotei meu nome, já morrendo de medo de sair um raio do céu, me queimar todo. E eu peguei aquele dinheiro, botei, fui lá no altar, já desesperado, botei os R$100. Botei no altar os R$100. Voltei para o banco, aquela sensação assim, Deus, eu não dei tudo, mas eu dei metade, mas tá bom. E fui para o banco, sentei, bonitinho. Passou aquele culto, fui para casa, aí já pensando, né? Amanhã é o seguinte, amanhã eu pego mais R$15, boto nos outros 84 que está sobrando, boto os outros, fico com os 200, dou minha mãe. Mas o que eu fiz? Olha o nível da inocência. Falei, vou para a Caixa Econômica. Eu trabalhava na Getúlio Vargas, tinha uma loteria da Caixa de frente para a loja que eu trabalhava, perto do Mr. Shopping, assim. Já peguei o dinheiro com a dona Fátima, que era a madrasta do Diogo, botei o dinheiro e fui direto na Caixa. Falei, vou depositar os R$200, porque se Deus pedir tudo, eu só levo R$10. Aí resolveu o problema. Olha só... maquiavélico, eu planejei todo, fiz o plano perfeito. Falei, vou dar só 10 conto no bolso, porque se Deus pedir, meu filho, eu dou os 10. Estou livre do pecado, tá tudo no meu bolso, é 10 conto, tá bom. Porque na minha cabeça eu falei, caraca, eu vou ter que dar 32 mais R$100. Era muito dinheiro, era muita grana, muito. Para mim, para minha família, era muito dinheiro. E eu falei, vou morrer. Se eu falar com meu pai, que eu dava o dízimo, ele já queria me matar. Falava que eu dava o dízimo, mais 100 conto, pronto, comprei um carro novo para o pastor. E eu falei, estou ferrado. Fui para a caixa eletrônica, lá a caixa. Quando eu cheguei na lotérica, na minha vez, sabe quando chega na sua vez? Parece que é o Satanás, mas aquele era o anjo. Quando eu fui depositar os 200, está fora do ar. Aquilo me deu uma gelada. Eu desci correndo na Getúlio Vargas, cheguei na caixa, assim, na avenida da rua. Eu lembro como se fosse hoje do frio da barriga que eu sentia, correndo. Porque eu queria ouvir a finança, eu queria saber como é que eu ia ficar rico. Porque essa história vai, vou ficar rico, vou ficar milionário. E eu falei, eu queria saber qual que era o segredo de você ter grana. Como qualquer adolescente que quer descobrir uma fórmula secreta. Eu quero descobrir a fórmula da Coca-Cola. Eu quero ficar rico. E eu, como eu já falei, né? 3P, preto, pobre, do pico do morro. Queria uma fórmula secreta. E aí eu falei, caraca, eu vou depositar o dinheiro. Cheguei na caixa, correndo, suando, já frio. Quando eu cheguei naquele negócio dos caixas, assim, nossa, meu coração chega a gelar. Eu olhava assim, ó, fora do ar, fora do ar, fora. E eu fui olhando, o meu desespero foi aumentando mais. E eu pensava assim, Deus vai pedir tudo de novo, Deus vai pedir tudo de novo. Aí eu comecei a pensar, eu não vou na igreja, eu não vou no culto. Porque se eu for no culto, Deus vai pedir tudo de novo, e aí vai dar ruim. Fui para a igreja. Eu era da Igreja Batista, no Mergulhão. Eu fui andando da Getúlio Vargas até na Igreja Batista, no Morro da Glória.
E eu lembro que a minha oração, sem saber orar, era assim: Deus, por favor, não pede tudo não. Minha mãe vai me matar, meu pai vai me matar. Não pede tudo não, Deus. Não pede tudo não. Por favor, não pede tudo. E eu cheguei na igreja e sentei. O culto começou. Aí o louvor, eu falei: Deus, eu só ficava assim: não pede tudo, Deus. Não pede, não faz isso comigo, por favor. Aí nesse dia foi a vergonha dobrada. Sabe o que é vergonha dobrada? Quando você escuta a voz de Deus e você não obedece, tem outra doideira. Tu passa vergonha. Porque quando você não é fiel, você não devolve o Senhor, que é do Senhor. A Bíblia fala em Malaquias 3:10, que se você for fiel, o Senhor vai guardar você de quem? Dos gafanhotos, do devorador, do migrador, do destruidor, do cortador. Deus vai livrar você desses demônios. Mas se você não for fiel, você está descoberto. E naquele dia que eu sentei naquela cadeira, a vergonha foi pior. Como é que ele fez, amor? Você! Puf! E apontou para mim. E eu falei: vai apontar para todo mundo de novo, né? Ninguém vai descobrir que sou eu. E todo mundo ficou olhando. Você. 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 Deus manda te dizer, meu filho. Olha só que vergonha alheia. Dá a outra metade. Dá a outra metade. Eu já fui rasgando, chorando. Eu estava chorando de vergonha, chorando de tudo. Eu já levantei, eu sabia que a outra metade era o outro 100 do outro dia. Dei os outros 100, eu nem botei envelope, não deu nem tempo, porque eu chorava tanto. Primeiro que aquele pastor, eu pensei, nunca mais ele volta nessa igreja. Porque a igreja tradicional, o cara aponta o dedo para os outros, revela a coisa e vai dar ruim para ele. Mas deu ruim para ele, deu ruim para mim também. E eu levantei, quando eu levantei, a igreja toda, e eu saí lá na frente, com a metade, sem vergonha. Escutou e não obedeceu. Aí entreguei aquela metade, os outros 100, que na minha cabeça já virou um parafuso. Nossa, eu fiquei louco, agora é 200. Como que eu vou explicar à minha mãe que eu trabalhei o ano inteiro e eu peguei as minhas férias, muito mais do que 10%, que 20%, que 30%. E eu entreguei os R$200 na igreja. Nossa, agora o pastor comprou 2 carros e um helicóptero. Que era isso que eles pensavam. Nossa, terminou o culto. Eu só chorava aquele dia, chorava tanto. Eu não estava chorando só pelo dinheiro, não. Eu estava chorando pela vergonha de não ter obedecido a Deus. De não ter sido fiel, de não ter escutado, de não ter acreditado. Aí o pessoal falou assim: vamos morar no monte? Mas não podia monte, porque o povo nem sabia onde era monte. Eu falei: vamos para o monte. Aí fomos para o Morro do Cristo. Juntou uns 10 lá, vamos para o Morro do Cristo. Aí estamos no Morro do Cristo, eu chorando. Acabou o culto, eu chorava, me deu uma tremedeira, eu chorava e tremia, aquela confusão. Aí entrei na Kombi lá meio triste, mas chorando. Aí veio uma irmãzinha dançando pro meu lado. Já viu aquelas irmãzinhas do Xandaias? Que veio assim, ó. Ela já veio. Eu falei: não vai ser eu. Falei: vai ser eu de novo. E o que eu fiz agora? Vai querer os 84 agora. E ela veio dançando. E me deu a mão. Ela me deu a mão. E ela falou comigo, igual o Marcinho falou ali embaixo agora: filho meu, eu te pedi algo físico, e eis que eu te dou algo espiritual, que marcará a sua história. Meteu a mão no meu peito, já saí para trás, caindo, cambaleando, caí no chão, já voltei orando em línguas. Uma igreja tradicional. E nisso ela pegou outro amigo meu, deu a mão dele e falou assim: rapaz, cadê o baterista da igreja? Cadê? Vem cá, baterista. Cadê a baqueta? Isso é profético, hein, gente? Vem cá, pode vir também, que você vai receber essa unção dobrada aí. Ela pegou a baqueta assim na hora, assim, ó. Cadê o baterista? Aí pega a baqueta. Aí pegou a baqueta e falou: eu te dou nessa baqueta, esse que eu vejo uma baqueta de ouro. Esse que eu vejo uma baqueta de ouro. E você vai tocar as nações da terra. Você recebe ou não? Cara, passou. Obrigadão. Você recebeu a baqueta de ouro e você vai tocar as nações da terra. Rapaz, aquele menino hoje, ele é o baterista do David Keelan. E ele toca o mundo inteiro, o Marcinho. Ele recebeu as nações da terra. Todas aquelas pessoas que estavam naquele dia, tem vários amigos nossos, né, amor? Que foi tomada. Aí eu levantei já voando, botei a mão no um e orava com o outro. E Deus falava aquilo tudo, aquele reboliço naquele Morro do Cristo. Nossa, que doideira que foi aquele dia.
Todo mundo sendo batizado, os filhos do diácono, os filhos do pastor, aquela encrenca passou, o fogo veio com força naquela juventude que incendiou aquele lugar. No outro dia, o pastor já marcou logo um gabinete. Concílio geral, assembleia geral, ministerial, um monte de gente assim, parecia aquele povo da capa preta. E o que aconteceu no Morro do Cristo ontem? Falei, não sei, só sei que eu dei o dinheiro, a mulher botou a mão no meu peito, comecei a falar umas coisas que eu não entendo, não estou entendendo nada, você pode me explicar o que aconteceu? Pastor, você pode fazer o que você quiser, só não faça isso dentro da igreja. A experiência com Deus é sua. Depois daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Naquele dia, galera, vocês aqui da frente, naquele dia eu descobri uma chave que abria, que dinheiro é algo completamente espiritual. Dinheiro é algo que mexe com a gente, que mexe com o seu coração. A Bíblia fala aqui, ó, aonde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Será que o seu coração hoje, o teu tesouro é o Senhor Jesus? É o Pai que está no céu? Porque se o seu coração, o Senhor Jesus estiver lá dentro, você não tem apego ao dinheiro. Se você tem apego ao dinheiro, meu irmão, preste atenção. Reveja os seus conceitos sobre se você aceitou verdadeiramente Jesus. Se Jesus realmente entrou na sua vida. Quem aceita Jesus de verdade, tem experiência com Deus, não tem dificuldade com dinheiro, não tem dificuldade com dízimo, com oferta, abençoar missionário, pegar o que você tem e dar para os outros. Você não tem dificuldade, porque você entende que Deus está no seu coração. Passou. Continuei no mistério lá, aí que eu fui para o monte mesmo, orei em línguas mesmo, expulsava os demônios na rua, o Xandás desceu. Um belo dia, eu novinho ainda, trabalhava na loja. Teve um congresso lá, na igreja, não me lembro de quem era, acho que era o pessoal do 4x1, maneiro o congresso, top. Eu estava lá no sábado, e eu estava com 17 anos, pouco mais 17, indo para 18. A Alessi falou que ela não teve festa de 15 anos, e eu falei, eu quero fazer um noivado para a Alessi, quando eu tiver condições, que vai ser um noivado que vai chamar a igreja toda, casamento. Mas eu trabalhava na loja, e quando você entra para o quartel, com 18, quando você aceita enganjar, você abre mão do seu acerto. Gente, pensa no homem que gosta de dinheiro. O pai do Diogo. Aquele homem gosta de dinheiro, não gosta, Diogo? Muito. E aí eu comecei a orar. Deus, eu quero fazer um noivado para a Alessi, mas o senhor sabe que eu não tenho dinheiro. Eu quero fazer um noivado para a Alessi, você sabe que eu não tenho dinheiro. Aí eu ganhava na loja, na época, uns 320, mais a comissão, uns 400 e poucos reais. Para mim, que tinha 17 anos, era muito dinheiro na época. Era mais que o salário do salário mínimo. Era o salário do comércio. Fui para o exército. Entrei achando que ia ser tenente. NPOR. Rapaz, que prova. Deus me deu uma palavra que eu tinha que pregar no exército. Falei até com o pastor esses dias, né, pastor? Terminou o culto terça-feira. A palavra que Deus me deu, que os pastores não entendiam. Que Deus estava me levando para o quartel, Deus queria que eu pregasse, tal. A palavra é linda, mas meu salário era 400 e pouco. Eu fui ganhar no quartel na época como recruta R$186, pela metade. Eu ganhava 400 e pouco, já era difícil fazer uma festa de 15 anos, tipo noivado. Imagine você ganhando 186. Eu ia fazer um bolo com coxinha e brigadeiro. O máximo que ia dar para fazer no meu noivado era isso. R$187. Salário topzera, top. Sentei, meu primeiro salário de recruta, estou na igreja, no congresso, o pessoal falando. Aí no sábado, de repente, eu comecei. Pega o dinheiro, levanta, olha para trás. E eu já estou doido. Vai lá no pastorzinho Geraldo. Eu falei, pastorzinho Geraldo? Quem quer o pastorzinho Geraldo? Gente, sempre tem um pastorzinho, desse pastor de fogo, que ninguém dá muita coisa. Quando você é tradicional, que não pode ter essas coisas de mistério, eu fugia direto. Pergunta à minha mãe. Que eu queria ouvir a Deus e na igreja lá não podia. Então eu ia para essas igrejinhas pequenininhas que ninguém dá nada. 4 cadeiras e sentava. Eu falei, um dia Deus vai falar comigo. E nessas brincadeiras eu fui lá no Vila Ideal, no pastorzinho Geraldo. Homem de Deus, homem de fogo, do doido. E aí Deus falou comigo assim, lembra do pastelzinho Geraldo? Eu fui lá uma vez. Vai lá agora e leva esse dinheiro para ele. Eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro. R$180. Aí eu pensei comigo, meu salário. Mas eu não tenho esse dinheiro. Deus falou assim, tem. Você tem uma folha de cheque. Tinha acabado de pegar um talãozinho de cheque. Não sabia nem usar aquilo. Lembra, amor?
sabia nem usar. De mãozinha dada com a Alessi. Eu estava no meizinho, assim, perto do pessoal do som. Deus falou comigo assim: Deus, eu não sei chegar lá. Olha só, 17 anos, gente. 18, pouquinha coisa. Eu não sei chegar lá, Deus, no pastor Geraldo. Deus olha para trás, o Eliezer está ali. Ele sabe onde o pastor Geraldo mora. Aí eu olhava para trás, dava de cara com o Eliezer. E nesse momento, Deus já tinha falado com o Eliezer: pega o verbinho, leva lá no pastor Geraldo, que ele vai dar um dinheiro para ele. Aí eu olhei para o Eliezer e fiz assim. Ele fez para mim assim. A Alessi pensou que eu fui no banheiro. Eu lembro como se fosse hoje da cena. Levantei. Eliezer pegou a moto. Subi na moto. Não falei nada. Gente, isso é muito de Deus. Chama ouvido sensível. Sentei na moto do Eliezer. Botei o capacete. Saí lá do Morro da Glória ali. Perto do Mergulhão, em Juiz de Fora. Parei lá no Vila Ideal, pastor. Naquelas igrejinhas de porta. Pastor Geraldo estava lá com o Fusquinha velho. O Fusca não ligava. E eu falei assim: pastor Geraldo, tudo jóia? Ele: ô irmão, tô na prova com esse Fusca aqui. Eu falei: o senhor podia orar por nós? Aí ele falou assim: ah, varão, entendi o que Jesus falou, então é por isso que o carro não pega. Tem um mistério, né? Eu falei: tem um mistério. Aí ele falou: entra aqui em casa. Aí entrei na casa do pastor Geraldo. Entrei na casa do pastor Geraldo. Sentei na sala, casinha humilde, sabe? Tô lá com o Eliezer. Mas vocês têm algum pedido de oração? Eu falei: não, pastor, a gente só queria que o senhor orasse por nós. O que o senhor colocar no seu coração, tá bom. Começamos a orar com aquele homem, gente. O pau cantou. Rapaz, ele me deu uma espada, arrancava o cabelo do capeta. Meu pai bebia na época, aquele negócio pegando fogo. E não sei o que. Aí de repente ele bota a mão no meu peito e fala: ó, meu filho, sabe aquela festa que você sonhou? Eu vou te dar. E eu vou usar aquele homem com coração duro, o pai do Diogo. Ele vai liberar para você todo o dinheiro seu que está preso. Ele vai liberar centavo por centavo. Ele vai fazer algo que não existe, mas ele vai fazer, porque eu vou mover o coração dele. Eu falei: Jesus Cristo. Aí nisso, eu sentei no chão, achando que eu estava entregando dinheiro para o pastor Geraldo. Já comecei a assinar o cheque. E aí de repente bateram na casa dele. Bateram na palma. Pastor Geraldo. Sabe quando você está no mistério, que está meio com sono, você não sabe se está dormindo, se você está na terra, se você está no céu. Eu estava lá sentado, chorando, tentando meio que assinar o cheque. Aí a mulher começou: pastor Geraldo, quando o senhor assumiu a igrejinha, o senhor falou que ia pagar as contas de luz. E uma era 70, eu lembro como se fosse hoje. Uma era R$79 e a outra 90 e poucos. Dava quanto? 180. Nisso a mulher começou a falar isso. Aquilo já vai piando até o cabelo do dedão do pé. E eu lá meio grogue, assinei o cheque. Aí o pastor Geraldo lá fora, tipo assim, vergonha. Porque, poxa, ele assumiu a igreja e não tinha dinheiro para pagar. Mas quando o Senhor chama a gente para fazer algo, Ele é o Deus que provê todas as coisas. Aquele homem ia ser envergonhado. Porque ele não tinha dinheiro para pagar a conta de luz da igreja. Rapaz, quando ele entrou lá dentro, ele: Satanás é muito infiel. Aí eu dei um glória: pastor, mas Deus é fiel. E aí ele falou: o que foi, varão? Falei: pastor, eu estava num culto na igreja. E eu não queria oração. Eu não vim aqui receber oração. Eu só vim trazer um cheque para o senhor no valor de R$180. Aí ele começou a chorar. Aí o Eliezer falou: não, pode botar 300. Você vai dar 180, eu vou dar 120 a mais. E o Eliezer também não tinha dinheiro. Eu peguei, anotei R$300. Eu falei: nossa, não sei nem... Meu pagamento caiu na segunda-feira inteiro. Minha mãe me deu passagem esse mês inteiro, sem saber por que ela me deu. Porque eu não tinha nem como pagar minha passagem. Novinho, 18 anos, indo para o quartel, recruta. Mas a gente honrou a vida do pastor Geraldo. Passou um pouquinho, depois de um ano que você se alista, você fica como recruta, você pode enganjar. Aí eu fui enganjar no exército. Fui conversar com o pai do Diogo. Falei: seu Carlos, eu resolvi ficar no quartel. Um ano obrigatório, o patrão tem que manter a carteira assinada, mas agora eu enganjei. Então eu sei que pela lei é como se eu estivesse pedindo demissão da loja. E eu não tenho direito nenhum a nada. Ele falou: não sei o que a lei... Ele fala: Paraíba, tu tá me entendendo? Eu não sei o que a lei diz, mas eu vou te dar tudinho. Aquilo eu lembrei da palavra do pastor Geraldo. Aí liberou fundo de garantia, tudo que tinha que liberar, que você tem todo aqueles dinheiro normal. Eu só não peguei o seguro, porque eu estava no quartel. Mas meu fundo de 3, 4 anos, que eu trabalhava desde os 14 lá, 15, eu peguei tudo. E aí eu mandei a Alessi: meu noivado foi top, aprenda isso, molecada. Comprei um vestido lindo para minha noiva, maravilhoso.
aliança de ouro. Fiz aquela festinha top para 300 pessoas na igreja, assim, culto. Fiz fantasia para as meninas dançar, aquele negócio extravagante. Deixei a roupa para Leci, uma mulher contratada para fazer a maquiagem. E eu mandei uma mensagem no celular. Leci, você aceita casar comigo? Ela achando que estava zoando, sim. Eu falei, então vai lá na casa da Andréia, tal hora, não sei o quê. E ela foi seguindo os passos. Chegou lá, tinha um vestido prontinho, no tamanho dela, maquiagem. Ela não entendeu nada. Chegou na igreja, aquela mulher deslumbrante, noivado, pronto. Festa top, 300 pessoas, o Senhor fez a obra. Princípio básico, ouvir. Eu só escutei Deus falar comigo, vai lá na casa do pastor Geraldo. Por que eu estou falando essas coisas com vocês? A Bíblia também fala de pessoas que resolveram não escutar a voz do Senhor. E aí é tenso. E fala sobre lá no livro de Josué, no capítulo 7. Abre aí, Josué capítulo 7. Ela conta uma história triste de um alto preço que foi pago, negativo, sobre a família de Acã. Gente, isso é muito sério. O Senhor vinha numa pegada de vitórias com o povo de Israel. Deus tinha chamado Josué, depois da morte de Moisés. E o Senhor falava, leva 300 homens, o exército de 5.000, vocês vão vencer. E aí, em uma determinada história, Deus falou com o povo. Falou assim, ó, vai, pode levantar 3.000 homens. Não precisa de muito, não. Depois você lê o capítulo em casa, para a gente não perder tempo. E vocês vão ganhar. Não precisa se preocupar. Mas olha só, vocês vão matar o povo, destrói o povo, mas não mexe nos despojos. Não pegue nada. Não é, pastor, que está na palavra? Não mexa em nada. Tudo que aquele povo é consagrado. Eu não quero que vocês toquem nada. Deixa lá ouro, prata, o que você quiser deixar. O que o desgramento daquele cara fez? Aquele cara é um desgramento. Porque quando você quer pecar, você peca sozinho. Ele pecou e envolveu a família dele inteira. Ele foi lá, mataram o povo. Acã vai e cata o povo, o dinheiro do povo. Catou prata, catou não sei o que, catou tudo que tinha que catar. Botou debaixo da tenda. E aí, Josué manda o povo para a guerra de novo. O que acontece? O povo perde a guerra. E 36 homens morrem. Por que o povo perdeu a guerra? Porque o desgramento de Acã pecou. Ele desobedeceu. E ele botou o povo de Israel todo num pecado junto com ele. E eles lançaram sortes nas tribos. A tribo de Judá, que descobriam aonde está o pecado. E lança sorte. Vem cá, vocês. Vem, vocês. Família de Acã, vocês. O que aconteceu com o povo? Ele morreu apedrejado e ele e a sua família. Porque eles resolveram desobedecer. Eles resolveram mexer naquilo que não era deles. Você já parou para pensar que quantas vezes a gente mexe naquilo que não é nosso? Meu irmão, tem um princípio básico na Bíblia. O pastor falou comigo da palavra, e ele nem falou comigo qual texto que era para ler. Falou, pastor? A gente nem se comunicou essa semana. Porque muitas vezes eu vejo, nessa história de viajar para as igrejas, eu vejo que muitas igrejas padecem, igrejas inteiras padecem, por desobedecer. Famílias são totalmente desoladas, viram verdadeiramente mendigos, pedem porque desobedecem. Então, meu irmão, eu te convido hoje, vamos fazer um ato profético aqui. Fala, Senhor Jesus, tira todo o dardo, faz assim, ó, tira todo o dardo dos meus ouvidos, arranca, puxa agora assim, ó, tuf. Porque quando a gente fala de dinheiro na igreja, é como se o diabo colocasse um tampão no ouvido. E a gente não quer escutar. E a gente também não vive a dimensão que Deus quer fazer a gente viver. Eu estava hoje com meu irmão lá, vendo o negócio da pregação, e eu estava vendo algumas coisas de milhas para viagem. E aí começou a passar algumas promoções aéreas. Já viu quando tem promoção da Gol? Aí você vai passando assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, na hora Deus falou comigo. Olha quantos lugares eu já te levei.
Porque começou a passar assim, ó, Recife, Aracaju, Bahia, Nananá, um monte de lugar. E eu falei com o meu irmão, já fui. Aí eu falei, caraca, eu vou fazer um mapinha aqui para ver quantos lugares eu já fui. Mas quando eu comecei a falar que eu já fui, todos esses lugares eu fui porque o Senhor nos levou. Ou eu fui fazer missão, ou eu fiz missão na escola de missões e conheci um afilhado que me chamou para ser padrinho, eu fui ser padrinho. Poucas dessas viagens que eu fui, foi porque eu tinha dinheiro e eu vou tirar férias com a minha família e eu vou passear. Não, a maioria delas foi missão. O Senhor me levou em lugares que eu nunca imaginei ir, porque eu resolvi obedecer, eu resolvi escutar a voz do Senhor. Quantos de vocês têm escutado a voz do Senhor nessa área financeira? Quantos de vocês têm honrado a Deus com as suas finanças, com seus bens, com a sua casa, com seus sonhos, com o seu trabalho? Já parou para analisar como a gente desonra o Senhor no nosso trabalho? Em vez de a gente honrar, a gente fala, eu trabalhei, eu conquistei isso, porque eu fiz isso, e eu conquistei, eu lutei. Não, meu irmão, tudo que você fez, tudo que você tem, tudo que você vai fazer é de Deus. Se você trabalhou, vai trabalhar amanhã de manhã, porque Deus te deu ar para respirar. Se você consegue caminhar, porque o Senhor te deu perna. Então a gente tem que entender que para mim ser honrado na minha vida financeira, eu tenho que honrar aquele que me honrou primeiro. E aí tem uma segunda história na Bíblia que eu queria que vocês abrissem, que está lá em 1 Crônicas, porque Acã, coitado de Acã, ele lascou ele e a família inteira dele, porque ele não carregava a presença de Deus. Ele escolheu desobedecer. Mas 1 Crônicas, no capítulo 13, o versículo 13 e 14, o versículo 13 e 14 do capítulo 13. Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa e Obed-edom e tudo o que ele tinha. Gente, aonde que está a arca de Deus hoje? Quem carrega a presença de Deus hoje? Quem quer? Quem carrega? Eu. Quando você carrega a arca, você carrega a presença de Deus. O que aconteceu com a casa de Obed-edom? Abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Meu irmão, presta atenção. Se você hoje carrega a presença de Deus, aonde você tem que estar, onde você foi implantado, aonde você trabalha, aonde você estuda, o lugar que você vive tem que ser abençoado. Porque você é a arca de Deus nos dias de hoje. É você que tem o Espírito Santo. Ele habita dentro de você, ele mora em você. As pessoas ao seu redor têm que ser impactadas. As pessoas ao seu redor têm que ser transformadas. As pessoas ao seu redor, elas têm que sentir a presença de Deus e algo tem que acontecer. Agora, se você não vive isso, tem algo errado. Se as pessoas que convivem com você não se sentem abençoadas, elas não se sentem impactadas, talvez o problema esteja em você. Mas o Senhor nessa noite, Ele traz no meu coração uma tristeza muito grande, que tem muitas pessoas que se perderam na beirada do caminho, que estava caminhando na presença de Deus, e ouvia a voz do Espírito Santo, e não tinha dificuldade de ofertar, e de dizimar, e de servir, mas por alguma decepção, eu falei isso hoje à tarde, na piscina com os meninos, por alguma decepção a gente deixou para trás, as coisas para trás, nos ferirem, e a gente parou. E a gente parou de ouvir a voz. O segredo não está em simplesmente obedecer. Porque para você obedecer, você precisa de um comando. Para você obedecer, você precisa de um comando. Agora, para você ter o comando, você tem que ter o ouvido sensível. A palavra de Deus fala em João 10, de Jesus: eu sou o bom pastor, e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E as minhas ovelhas escutam a minha voz. Quanto tempo que você não tem escutado a voz do Pai? Se o Senhor falar contigo, você não sabe nem o que o Pai está falando.
Porque seu coração ficou endurecido. Você esqueceu qual é a voz do Pai. E o Senhor tem trago no meu coração um despertar. E eu falei isso com o pastor Cadu essa semana. Do mover que Deus quer fazer nessa igreja. Não é na questão só financeira, mas na questão como igreja. De ser igreja. Os meninos viveram ontem na rua, de sair pelo carnaval. Eu confesso para vocês, eu fiquei um dia anterior na loja com o Felipe até 3 horas da manhã. Foi engraçado, que teve uma mulher que ficou trancada lá na Fundarte. Foi doideira. Foi uma experiência que a gente teve legal. Ela foi no banheiro, aí deu 1 hora da manhã, o povo trancou ela. Meu Deus do céu, que luta. Ela começou a gritar, ah! Ah! E a gente lá na loja, preparando as tortas. O Pedro foi lá, meu sobrinho. A mulher estava trêbada. Trabalha no Hospital São Paulo. Abre esse negócio. Ela xingou. Plá! Eu falei, moça, eu não tenho. Aí o Pedro falou, não, moça, eu não tenho a chave. Eu vou quebrar. Aí começou a chutar a porta de vidro. Plá! Aí eu cheguei na hora. Falei, moça, tudo jóia? Tá tudo jóia, não abre. Plá! Xingou. Eu vou quebrar esse. Plá! Eu falei, moça, eu não tenho a chave. Eu trabalho aqui embaixo. Eu não sou da Fundarte. Eu não estou no carnaval, eu estou na loja. Ela, eu vou quebrar isso. E chuta a porta. Aí chutou a porta, caiu. Aí caiu cerveja em cima dela. Eu falei, vai machucar. Aí eu gritei mais alto. Eu não trabalho aqui. Vai por cima que eu vou abrir para você. Aí eu mandei ela ir por cima. O Pedro falou, vem por aqui. E ela tonta. Eu falei, vai cair lá de cima, no 3º andar. Vai morrer e não vai falar que a culpa é nossa ainda. Eu fui por trás, abri a porta, tinha um arame. E eu fui falando com ela, ela chegou na porta, já estava brava já. Eu falei, eu não trabalho aqui, eu trabalho no restaurante, eu não trabalho na Fundarte, eu não te tranquei, eu não mandei você subir. Aí comecei a falar com ela, você mora aqui em Muriaé? Eu moro no Hospital São Paulo, me perdoa. Aí eu falei, perdoa. Aí fui falando com ela até ela chegar lá embaixo, abri a porta. Ela falou, semana que vem eu venho no restaurante. Eu falei, em nome de Jesus ela vai vir. As pessoas precisam de pessoas que têm coragem de sair pelas ruas. De pessoas que tenham coragem de entrar no inferno. Essa semana eu tive uma expressão com a minha mãe e com o Fred na loja, lá no restaurante, na cozinha. Gente, pensa numa pregação que Deus me deu, pastor, que eu vou falar com vocês agora. Já parou para pensar que a Bíblia fala que Jesus ele entrou no inferno? Não entrou no inferno? E ele pegou a chave da morte. Mas analisa comigo, vamos viajar comigo. Porque na hora eu viajei, mas o Espírito Santo veio com força. Porque eles estavam discutindo, eu não sei qual que o Fred estava... Gente, falando nisso, fica de pé, Fred. Gente, o Fred está aqui, gente. Meu fiote. Eu estava com o Fred lá falando sobre o inferno. Jesus entrou no inferno. Ele falou, porque Jesus pegou a chave, não sei o quê. Eu falei, rapaz, olha só que maneiro. O inferno é um lugar de quê? Pecador, demônios. E Jesus, ele tinha pecado? Jesus não tinha pecado. Se você está na sua casa, eu estou na minha casa, tem algum pano aí, gente? Um pano? Aquele pano de tampar na gente quando a gente cai no poder? Cadê? Tem algum cano aí? Me arruma um pano aí, uma blusa, qualquer coisa. Tem? Isso. Nossa, esse pano aqui está forte. Vou ficar caído aqui no chão. Aqui. Jesus, cara, olha só que maneiro. Que eu quero falar para vocês, a galera que foi para a rua. E eu gosto desses projetos criativos que saem das paredes. Jesus, ele não tinha pecado. Esse pano aqui, está repreendido em nome de Jesus. Esse pano aqui, ele representa os nossos pecados. E quando Jesus morre na cruz, ele faz assim, ó. Ele pega o pecado. Aí os demônios, que é tudo burro, Jesus, ele não chegou na porta do inferno e a chave fica pro lado de dentro. Na sua casa a chave foi lá de dentro ou pro lado de fora? Onde fica a chave? Lá de dentro. No inferno também, né? Lá em casa tem hora que a chave fica do lado de fora, que eu esqueço. Mas no inferno estava do lado de dentro, tá? Jesus chega no inferno com a capa de pecado. Então ele não tinha mais a cara de Jesus. Ele tinha, ó, estava cobertinho, ó. Deixa eu arrumar esse pano aqui. Ele estava com a capa do pecado. Aí ele chegou na porta do inferno, com a capa de pecado. Os demônios burro falou, mais um pecador. Jesus entrou no inferno, cheio de pecado. Quando Jesus entra dentro do inferno, a senha para ele entrar no inferno era o pecado. Se ele não tivesse o pecado, ele não entraria. Aí ele chega no inferno, cheio de pecado. Quando ele entra dentro do inferno, ele solta o pecado. E a Bíblia fala que todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Jesus, quando ele larga o pecado, os demônios devem ter caído tudo. Pá, 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 pá.
Jesus pega a chave da morte. Olha só o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Jesus, quando ele ressuscitou, ele não só ressuscitou, mas o sepulcro se abriu. E todas as pessoas que tinham morrido sem Jesus lá atrás, elas voltam à vida de novo. Tem noção do que foi isso? Eu fico imaginando igual aquela cena do Michael Jackson, do Thriller. Aqueles monte de morto-vivo voltando assim, na cidade, indo nas casas. Jesus precisa de pessoas que entram dentro do inferno e pegam a chave da morte. E Ele confiou a vocês, igreja do Senhor. E o Senhor não quer só confiar na sua força de ir, mas na sua força financeira. Deus, Ele quer te honrar. Quando você honra a Deus com as suas finanças, você simplesmente está falando assim: Senhor, me honre. Vocês já ficaram sabendo desse ato profético aqui? Quem sabe dessa história aqui, levanta a mão. Então metade da igreja não sabe. Vou contar para vocês. Está aqui o Janderson. Levanta a mão aí, Janderson, aí em cima. Está lá em cima. O povo não vai conseguir ver ele, mas quem está na galeria sabe. Minha cunhada está aqui? Cadê minha cunhada? Minha cunhada vem morar com a gente tem pouco tempo. Eu conheci minha cunhada tem um mês. E quando ela veio aqui, tira esse pecado aqui. Quando ela veio morar com a gente não tinha acesso a ela. A gente não sabia quem era a Vitória, não sabia de nada. Mas ela veio meio carregadinha. Estava meio carregada. Sabe quando a pessoa está meio carregada? Tava sozinha, não. Aí ela chegou aqui em casa, não estava sozinha. A gente trazia para a igreja, nada resolvia. Um dia fomos para a cachoeira. Essa menina quase matou ela e a minha filha junto. Na cachoeira. Domingo de manhã. Na hora da escola dominical, a gente foi para a cachoeira. Agora ela está vindo para a escola dominical, todo mundo. E aí, quase morreu. Afogou mesmo, o negócio ficou feio. E o Janderson, com o telefone dele novinho, foi salvar ela. Pulou com o telefone novo no bolso. Afogou a menina, salvou ela. Eu peguei a Brendinha, ele pegou ela. Aí ela contou a experiência dela, que ela achou que ia morrer, que alguma coisa puxava, capeta puxava o pé dela para baixo das profundezas. Ela viu o pé da Brendinha, puxava o pé da Brenda, afogava a Brenda. Foi uma guerra. Eu sei que o meu telefone estava muito ruim, ele não estava carregando, estava uma guerra. E aí em vez de eu comprar o telefone para mim, eu comprei um telefone para ele. E um dia que na igreja, Deus falou com o pastor Cadu que era para dar o telefone dele para mim. iPhone 7 Plus. Eu falei: pastor, não foi, pastor? Falei: pastor, eu não ligo para essas coisas de tecnologia, não sei nem mexer nesse negócio, estou aprendendo ainda, o meu irmão que me ensina. Compra qualquer desses aí, normal mesmo, porque o telefone está ruim, já que o senhor está... Não, Deus falou comigo para te dar esse telefone. E Deus deu outro para ele, né, pastor? Aí, levanta a mãozinha para o pessoal ver. Deus deu outro para ele já. O que eu estou falando com vocês desse processo do telefone? Honra nas suas finanças. Eu só recebi um telefone porque eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Honrei. Eu semeei a vida do Jonas. E aí, Deus usou o pastor Cadu para semear na minha vida. Ele foi semeado e assim continua a bênção. Não tem como você plantar laranja e colher tomate. Não tem como você plantar chuchu e colher repolho. Aquilo que você planta, você colhe. Se você planta fidelidade, você vai colher infidelidade? Não. Você vai colher fidelidade. Então, se você quer ser honrado por Deus na sua área financeira, fique de pé. Vamos orar. Eu acredito que quando a gente fala de finanças na igreja, o capeta deve levantar todos os demônios que existem na face do abismo para poder tirar sua paz, para tirar sua atenção, para te dar sono. Porque se você entender isso, meu irmão, preste atenção. Ei, sem movimentação, em nome de Jesus, preste atenção. Se você entender isso, Jesus volta logo. Jesus volta rapidinho. Porque a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Você sabia que quando você é maçônico, ou quando você é muçulmano, você só pode comprar em lojas maçônicas e lojas de muçulmanos, que é um código que você tem, porque o dinheiro fica todo investido dentro do mesmo clã? E pensa num povo burro e infiel, que é a gente é muito burro. Às vezes a gente deixa de comprar com o irmão, para poder comprar com um cara que não tem Jesus, e o dinheiro vai para as trevas.
Sabia quando você compra algo pirata, que é coisa boba, eu lá em casa não tenho hábito e não faço, um DVD pirata, você está investindo em prostituição, você está investindo em crime, porque aquilo vira uma máquina de fazer dinheiro, coisa suja, corrupta. E muitas das vezes a gente se vende a isso. A gente acaba entrando num sistema que é totalmente errado e corruptível, sendo que nós somos da luz. Eu estava falando hoje à tarde. Jesus é totalmente contrário. No mundo fala que você pode roubar, que você pode extorquir, que você tem que mentir. Gente, teve um dia uma moça na loja lá, que foi horrível, a mulher falando comigo. Ela falando, quando a mulher vem te pedir quentinha, você fala que você não é o dono. Porque se você for o dono, toda hora vai vir alguém. A minha patroa, ela mente. Ela fala que ela não está lá, que ela não é dona. Aí eu falei com ela, não minto. Eu não vou mentir. Aí ela, não, porque as pessoas te enganam, eu não quero saber. Eu não falei assim com essas palavras, mas eu falei assim, o que a mão direita fala, a esquerda não tem que saber. Isso eu falei. Eu falei, não me importa o que ela faz da porta para fora. Se ela vai pegar quentinho e vai vender, e vai trocar, vai jogar fora. O que importa é a minha atitude aqui dentro. Aí fui para lá, fui para cá. Ela falou, você é evangélico? Eu falei, sou. As minhas palavras já altamente já defendeu quem eu era. Mas hoje, quando você fala que você é evangélico, não é sinal de honra mais. Isso é muito triste. Se você chega para um muçulmano e fala que você é evangélico, você é sinal de desonra. Nós, para os muçulmanos, somos um povo mais infiel que existe. Porque a gente faz tudo o que está na Bíblia para não fazer, a gente faz. A Bíblia fala, não adulterarás, a gente adultera. Não mentirás, a gente mente. Eles são xiita. Eles são capazes de morrer em prol daquilo que ele acredita. E nós não. Então eu creio que o pastor Cadu, o pastor Vitão tem orado para Deus levantar uma geração de pessoas fiéis. Pessoas que vão honrar o Senhor em todos os momentos, em qualquer situação. E que vai viver experiências sobrenaturais, porque a partir de hoje eu creio que o Senhor vai começar a falar contigo. Pega o que você tem e dá para o fulano de tal. E você vai ser sensível e você vai escutar Deus falar contigo. Porque você arrancou todos os comichões dos seus ouvidos. E todo o dardo das trevas que te aprisionava nesse mundo das trevas. Nesse mundo onde é corruptível, que a traça e o ouro vai corromper. Que o ferrugem vai comer. Você não vai viver nessa dimensão. Você vai viver numa dimensão celestial. Uma dimensão espiritual. Onde que você vai ouvir o Senhor falando e você vai obedecer. Por quê? Deus quer te fazer ir além. O Senhor não está preocupado com o iPhone 7 Plus. O Senhor está preocupado com a honra de você ouvir a voz e falar, honre meu filho. Porque isso para mim não faz diferença. Deus conhece meu coração. Mas talvez para minha cunhada, para o meu sobrinho que está com 17 anos, falar, caraca, Deus é Deus do verbinho, porque Deus mandou alguém dar um iPhone para ele. Ninguém no mundo ganha um iPhone hoje. Mas no reino de Deus, se o Senhor manda você andar uma légua, você anda 2 léguas. Se alguém te dá um tapa na cara, você vira a outra face. É assim que o Senhor faz. Não é assim que o Senhor faz? Quem quer caminhar nessa dimensão? Ministério de Louvor, me ajuda aqui. Eu creio que Deus quer tirar hoje você da dimensão de prisão. Existem muitas pessoas aqui aprisionadas nas finanças. Que você caminha e você não vê a sua vida romper. Você anda e você não chega a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque você está preso. O seu sentimento está preso, a sua vida está presa. E você fala assim, se eu fizer isso vai dar errado. Não, minha filha. Se você fizer isso vai dar certo. O Senhor é o teu Deus que te sustenta com a destra fiel. O Senhor quer te levar numa dimensão de fidelidade, de caminhar em fé, de você ver andar, não andar. O Marcinho orou por mim agora aqui na frente, ele falou assim, ó, não caminhe. Por quê, Marcinho? Não caminhe por quê? Pela vista, pela fé. Não caminhe pela vista, caminhe pela fé. Meu irmão, não pense que se você entregar vai faltar. Se você entregar vai superabundar, porque você está obedecendo o Pai. Você precisa entender que o Senhor te sustenta. Ele te fortalece com a destra fiel. Ele segura pelas mãos quando ninguém está te vendo. Quando todo mundo acha que te abandonou, o Senhor está contigo. Ele que te levanta. Ele que te cuida de você. Você não tem tudo que você tem porque você trabalhou. Você tem tudo que você tem porque o Senhor, teu Deus, te deu. Porque se o Senhor não te dá, você não tem nada. Entende? Eu queria desafiar e queria fazer um ato profético, pastor. Se o Senhor me permite? Sim. Eu quero compartilhar com vocês algo. Vem cá, meu amor.
algo que a gente tem entendido muito de Deus, a gente quer compartilhar com vocês e dizer que essas coisas estão acontecendo com a gente. Para mim não foi fácil ter dado o iPhone 7 Plus para ele. E já que ele contou aqui, deixa eu desenvolver o mistério para você. Deus já tinha falado comigo há um tempo. Fomos lanchar depois de um culto, e ele contou essa história. Deus falou assim: dá o seu iPhone para ele. Eu achei que era o diabo. E naquele dia eu não dei. Nós tivemos uma reunião nessa igreja, ele conta de novo, e Deus falou assim: dá o seu iPhone para ele. E eu falei assim: Senhor, só sabe que eu gosto desse trequinho. E Senhor, poxa, eu tinha outros planos para ele. E aí eu vi o Edinho. Esse dia ele me contou um mistério. Agora você vai entender a outra parte. Eu vi o Edinho levantou e foi para o lado de lá. E Deus falou comigo assim: se você não der, o Edson vai dar. Aí eu falei assim: não, Senhor, eu vou dar. Estava todo mundo orando. Eu saí e entreguei. O Edinho ficou de butuca ali, vendo. E que Deus falou com você, Edson? Vem, pega o microfone, fala. Ele me falou isso ontem, não foi? Foi. Que eu tava do celular. Do celular que você entregou. Aí eu peguei, né, e eu ia entregar. Deus falou para eu entregar o celular pro Verbinho. Só que aí, na hora que eu ia entregar, Deus falou que não era para entregar, né? Eu tentei reiniciar meu celular, só que eu não consegui. Travou e não reiniciava. Aí eu não entendi aquilo, né? Aí quando eu olhei pra frente assim, passou, entregou o celular pro Verbinho na minha frente. Miserável, foi na minha frente. Aí eu peguei, né, e falei: tá. Aí eu fiz um outro negócio que Deus mandou fazer. E passou o dia, né? Aí, sexta-feira agora, eu tava no Faradores, foi lá na Praça do Trabalhador, e eu orei pra um rapaz, e Deus mandou eu dar meu celular pra ele. Aí eu peguei e falei assim: tá bom. Aí eu reiniciei meu celular, na hora não travou. Aí eu peguei e entreguei o celular pra ele, né? E entreguei o celular pra ele. E agora uma que você não sabe, pastor, é que hoje cai. Eu ganhei o celular novo. A Érica, uma vez, ela ministrou uma palavra no nosso coração, no meu coração. Ela falou assim: amor, você sabe qual é a chave da gente viver a abundância? Aí eu falei assim: ser abundante? Aí ela disse assim para mim: é isso que Deus está falando com a gente. Deus nos deu uma palavra do tempo da abundância. Só que Deus está nos fazendo aprender a andar na abundância. Conta para eles. Eu estive há um tempo atrás numa outra cidade. Eu contei hoje na escola dominical, né, gente? Quem estava lá? Eu estive em uma outra cidade. E lá naquele dia, um pastor ministrando uma palavra, ele disse assim: eu quero te chamar a semear no chamado que Deus tem te dado. Na verdade, nós semeamos naquilo que nós acreditamos, não é assim? A gente não dá naquilo que a gente acredita. Aquele dia, aquele homem de Deus, ele disse assim: eu quero te convidar a semear no seu chamado, se você acredita no seu chamado. E eu estava prestes a ir para o seminário teológico, né? Aquela palavra ardeu dentro de mim. E aí ele falou a respeito de um possível CNPJ, e eu falei: cara, depois o pastor vai contar isso, né? Foi muita coisa testificando, e ele falou, e o povo começou a ir à frente a oferecer. E eu lembro que eu fiquei pensando assim: Senhor, o que eu vou semear? O que eu vou dar? Eu não tinha dinheiro no bolso, eu não tinha bolsa, eu estava no culto. E Deus disse para mim assim: dá o que você tem de melhor. E eu estava numa igreja que eu não conhecia, pessoas que eu não conhecia. Esse é o mover de Deus, sabe? A gente não escolhe dar simplesmente pessoas que nós amamos, mas nós damos para Deus que nós amamos, independente de quem sejam as pessoas. E aquele dia Deus falou para mim: dá o seu melhor. E eu olhei para mim assim, eu tinha um anel de ouro muito bacana que o pastor me deu no meu aniversário, um anelzão, né? E eu falei: Deus, é o meu anel. E ele falou: é o teu anel, filho.
E eu fui à frente, entreguei o meu anel sem peso, sabe? Sem peso. E quando eu comecei a fazer o seminário, que eu fui lá para o Paraná, eu lembrei disso. Eu invisto no meu ministério, no meu chamado, porque eu acredito no meu chamado. Entende? Nós investimos naquilo que nós acreditamos. E uma coisa que Deus tem falado comigo, eu compartilhei isso com a Alessia esses dias. Eu creio que Deus, sabe, gente, sem neura, sem dificuldade, que Deus me chamou para andar na contramão de algumas questões. Enquanto a gente quer, eu não tenho nada contra isso, eu creio que a gente tem que ser feminina, né, a mulherada, né? Mas enquanto às vezes a gente quer se enfeitar demais, a gente deixa de se enfeitar para Ele, de priorizar aquilo que tem que ser para Ele. E Deus tem falado isso comigo: filha, eu te chamei para andar na contramão. E Deus esses dias me falou: filha, eu quero que você entregue todos os ouros que você tem. E eu tenho entregado na medida que Ele tem me direcionado, simplesmente por ouvir a voz de Deus, para atender um chamado de Deus, por amor a Ele. Isso tem preenchido meu coração. Pastor, só para continuar com o Edinho, e naquele mesmo dia ele continuou ainda. Ele estava com alguma coisa no bolso, um valor em dinheiro, e logo depois que o senhor deu o celular, ele me chamou no cantinho: Deus mandou entregar esse dinheiro aqui. E eu saí daqui, minha mãe falou assim, eu saí daqui chorando. Entenda o que eu quero dizer para você. Não é o tamanho do produto, nem o valor do produto. Minha mãe estava aqui e a minha esposa também. Eu falei: nossa, pastor, ele me deu um iPhone 7. Mas o que acabou com o meu coração foi o Edinho me entregar tudo que ele tinha. E aí eu falei: meu Deus, você não tem noção, meu filho, onde Deus vai te levar. Porque eu, na sua idade, eu escolhi escutar a voz do Senhor. Então você que está como igreja, comece a aprender a honrar pessoas como Edinho e os adolescentes que você vê pagando um preço. Você que é empresário, que tem condição, alimente a fé deles. Porque quando você faz isso, você sustenta um profeta amanhã que vai sustentar você. Entende? Isso é muito sério. A gente muitas vezes não valoriza aquelas pessoas que vão nos pastorear. Aquela criança que hoje corre pela igreja, amanhã pode ser o seu pastor. Alimente esses meninos. Quando você vê eles aqui na frente voando, correndo, alimente a fé deles, sustente, oferte. Isso faz parte do chamado, faz parte do ministério. Porque a coisa mais difícil para um missionário, para um pastor, é saber que a sua provisão vai vir de Deus, não é, pastor? E quando você vê que as pessoas não estão sendo fiéis, você fala: meu Deus, como é que vai pagar as contas da igreja e sustentar minha família? Mas é o Senhor que é fiel, é o Senhor que sustente. Então ele que está começando agora, que vai ser um futuro pastor, ele tem que começar a viver isso hoje, para ele entender que o Senhor é o Deus da provisão. Entende? Então, Edinho, aquele dia você impactou minha vida muito. A minha família chegou, a minha mãe. Porque os adolescentes ficam assim: nossa, um iPhone 7 Plus, tal. E eu falei: caraca, olha o coração da Edinho. Ele pegou tudo o que ele tinha e ele ofertou na vida do missionário. E você pode ter certeza que não só eu, mas o Senhor vai recompensar tudo que você fez. Siga o exemplo dele. Jesus fala assim, ó. Paulo, o que Paulo fala? Sejais meus imitadores, assim como eu sou. Seja o imitador dele. Ele tem 17 anos. Eu tenho certeza que muitos homens adultos que têm condições muito melhores no bolso não têm coragem de fazer o que ele fez. E eu chamo você hoje, junto com o pastor e a toda a comunidade, né, pastor? Amém. A fazer um ato profético. Mas eu queria que... Nós vamos fazer. Mas eu queria... Por quê? Eu estou aprendendo. E comecei a aprender. O dia que essa menina fez um ato que me surpreendeu. E nesse mesmo dia que ela fez esse ato, ele também deu um celular naquele dia. E aquele ato que você fez para mim, aquilo bateu muito forte no meu coração. Quando você me honrou, quando o Alexandre me honra, o Alexandre andou me trazendo alguns presentes. Eu falei assim: meu Deus, eu não dei um presente para eles. Vocês me quebraram, estão me quebrando. Quando ele fala que eu dei o iPhone 7, não é que eu sou bom, é porque Deus está quebrando o que é ruim de mim, para eu ser como Ele é.
Então não me tenha como, o pastor. Não. Deus sabe o que me custou. Mas eu também decidi andar, ouvindo a Ele. O que você está vivendo hoje? Sobrenatural. Deus tem colocado isso também no meu coração, valores de oferta. Eu estava comentando até com o Juninho lá atrás, enquanto o Verbinho falava, que um dia eu arrumava a cozinha e Deus falou comigo assim, olha, liga para fulano de tal que ele não pagou a conta dele de luz hoje. Eu falei, Deus, como que eu vou ligar para fulano? Vou falar com ele. Ele falou, você não pagou a conta, você vai abençoar ele, né? E nesse dia começou e eu liguei e ele falou, é isso mesmo, né? E eu fui lá e semeei na vida dele. E no mesmo dia que a Érica semeou o anel, Deus também colocou um valor de oferta no meu coração. Que era tudo que eu tinha, né? A gente estava lembrando que eu semeei o dinheiro e o Alexandre veio pagando depois os pedágios, porque eu não tinha dinheiro nem para pagar pedágio, né? Porque Deus falou que era tudo, né? Então eu entreguei tudo. E Deus tem colocado valores de oferta no meu coração. Estava até falando com os meninos, Deus colocou um valor para o dia da semeadura e eu estou me organizando para poder fazer essa semente de fé, para semear nessa vida desse casal que Deus tem colocado na minha vida. E Deus tem feito por mim, né? Ele tem me feito entender isso. Ele é o meu suprimento, é Ele que me sustenta, né? Na mesma medida que eu tenho semeado, eu também tenho recebido graça e favor de Deus. O Verbinho vai fazer um ato profético que Deus está direcionando no seu coração. Mas eu quero uma palavra pastoral para vocês. Deus está nos levando a viver um tempo como nós jamais imaginamos um dia vivê-lo. Deus está desatando coisas sobre nós que nós não temos noção. Eu sinto muito no meu espírito. Um lugar fantástico que Deus está nos conduzindo. Eu estou aprendendo. Eu não estou falando isso para te deixar emocionado, para tocar você, para que você traga dinheiro para cá. Nosso propósito não é esse. O nosso propósito é que você entenda e que você creia e que você se mova segundo a sua fé. Só isso. Porque quando você ouvir, não é isso, Verbinho? Entender e obedecer, a abundância te visita. Então não pensa, eu sou muito comedido nisso. Eu não estou te chamando para que você vá e entrega tudo que você tem. Agora, se Deus mandou, então entrega tudo que você tem. Anda na pegada da fé, da revelação. Verbinho? Amém. O mais importante dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje é que o Senhor não está preocupado com as suas finanças. O Senhor está preocupado com o seu coração. Quem aqui escutou toda essa mensagem hoje?